Olá, como é que vocês estão? Estamos aqui oficialmente para o primeiro episódio de Diário Aberto. Queria agradecer desde já ao feedback que teve, seja ele positivo ou negativo, ou até construtivo. Neste primeiro episódio vou falar sobre algumas coisas que eu já estive aqui a notar, já explico o porquê e o que é que vão ser. Começando aqui pelo feedback do amigo meu, que é o Branco, em que ele ouviu um bocado o podcast e ele disse que sentia que eu tinha de praticar um pouco a minha fala, o que eu disse desde o início, que isto é algo que eu não estou necessariamente habituado e que vai ser um processo. Mas de certa forma também não quero esforçar, não quero esforçar-me, mas não quero forçar algo muito técnico, digamos assim, porque de certa forma acho que isto tem de ser algo natural, mas no sentido em que ele estava a dizer era de eu ficar momentos assim muito no sem saber o que dizer. Então a solução que eu arranjei para isso foi fazer apontamentos daquilo que eu vou estar aqui a falar, para me conseguir guiar um bocadinho mais sem perder muito. Por isso, tenho aqui anotado uma coisa que eu queria falar aqui, que é Comic Sans, que é uma fonte de texto utilizada que eu, vou já dizer desde o início, não sabia que tinha uma importância ou uma visibilidade desta forma. Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando eu comecei a falar com amigos meus sobre começar o podcast, falei mais no conteúdo em si, daquilo que eu estava a pensar fazer, de qual é que era a minha ideia, não propriamente no teor visual. Mas assim que publiquei o primeiro episódio, um amigo meu, que é o Ravik, que é um gajo que eu conheci na internet, e o gajo está num curso de multimédia que é. Quer dizer, ele fez um curso de multimédia e agora está a tirar design de comunicação, que é aquilo que eu quero seguir. Por isso, quando eu tenho alguma dúvida ou uma coisa que eu sinta que alguém possa saber, normalmente eu tento falar com ele porque ele já está mais ambientado. E a primeira coisa que ele disse foi logo: olha, essa imagem está horrível. Ele disse: está cocó, não é assim tão agressivo. Eu disse: pá, já, fui eu que fiz, obrigado. E ele: pá, eu sei que foste tu que fizeste, mas está feia. E eu pensei: ok, não passa para além disso, é só tipo de gosto. Eu fiz porque eu achei que ficou fixe e ele tem um gosto diferente. Mas depois acabei por ir chamada com ele e perguntei-lhe mais aprofundado porque é que ele não tinha gostado. E ele disse, a primeira coisa que ele apontou logo foi, ele disse: tu usaste Comic Sans. E eu brincar, tipo, ok, essa cena de tipo de gajo de design, saberem as fontes de cor não era uma piada, vocês têm mesmo isso decorado. E ele: não é necessariamente que eu tenha isso decorado, é só que Comic Sans é tipo a pior fonte existente. E eu fiquei um bocado à toa, porque imagina, eu nunca, já ouvi falar de Comic Sans, já estive a trabalhar e vi, mas nunca, sei lá, aquela cena de Comic Sans ser a pior fonte de sempre. E eu tipo: então, mas como assim? E ele: essa fonte não se usa, tipo, essa fonte é considerada tipo a pior fonte para se utilizar, é a fonte mais tipo hated. E eu achei, ok, meio estranho, mas obrigado pela cena, vou trocar. E eventualmente estava tipo, nesse dia, primeiro dia, estava a dormir, quer dizer, ainda não estava a dormir, já estava na cama. Estava a pensar, como é que tinha sido o podcast, estava a pensar nessas cenas, aqueles pensamentos antes de começar a ganhar sono. E estava tipo, agora vou ter de trocar a letra, vou ter de arranjar uma fonte nova. E tipo, espera aí, porquê é que eu vou ter de estar a arranjar uma fonte nova para uma cena que eu fiz e pensei, ok, bacana. Eu estava a fazer o desenho, eu não tinha assim muitas fontes instaladas no meu PC e pensei, ok, whatever, vou à procura de fontes, de padrões. E aquela foi a primeira que se destacou, porque eu estava a procurar de alguma coisa que parecesse assim meio escrita à mão, assim, não cómico, mas assim algo que parecia mais caneta, I guess. E aquela foi a que me destacou mais na altura. Então pensei, fuck it, vou usar isto. Então, por que não continuar a usar? Se eu achei que ficou fixe, estou-me a cagar. Se é aquela fonte que, toda a gente diz que é a pior fonte, foda-se, eu acho que ficou fixe. E estava com esse mindset de ir falar para aqui de, não, dizem que é mau, mas eu vou usar porque eu curti, não sei o que, não sei o que mais. Mas decidi falar com o meu tio, por curiosidade. Disse-lhe: olha, a capa, não sei o que é que achas da capa? E ele: usaste Comic Sans. E eu tipo, então, mas este gajo nem é de design. Está ligado, mas não é tanto. Está-me aqui a falar de Comic Sans também. E eu: já me deram na cabeça por isso. E ele disse:
Sabes, ninguém gosta dessa fonte e não sei o quê. Mesma conversa. E eu tipo, então mas não gostam pelo simples facto de não gostar ou há algum motivo para não se gostar? E ele disse-me, normalmente quando se diz que essa fonte não presta é quando alguém que não está ligado a design ou não está ambientado ou não percebe ponta vai fazer e pensa, bonito, vou usar. Então é visto como uma cena meio de um gajo banana que não sabe o que é que está a fazer. E aí já me atacou um pouco mais para o pessoal. Então, apesar de eu ter achado, ok, até ficou fixe, reconheço que eu fiz aquilo um bocadinho às três pancadas. E decidi trocar a fonte. Troquei para uma fonte boa. Não! Troquei para uma fonte visualmente que eu considero bonita. Não propriamente. Eu só pesquisei handwriting fonts no Google, apareceu esta, pensei, é a mais parecida possível. Troquei a fucking Comic Sans e agora estou a usar a Baby Doll. Também não é um nome muito bom. E não é propriamente grande coisa. Agora, não estou a usar Comic Sans, já não tenho motivo de queixa. Podem dizer que esta é feia também à vontade, porque eu acho feia. E se eu precisar de usar Comic Sans futuramente, eu irei usar. Porque se a fonte está fixe, caguei. Mas decidi trocar, só para dizer que agora estou a usar Baby Doll e continua a ser péssimo. Ligado a isto, depois que estava a comentar isto com um amigo meu no estágio, e falei sobre esta coisa toda da Comic Sans. Pronto, história repetitiva. E houve uma coisa que eu achei estranho, que eu não sei se aí foi eu que captei por este motivo, mas eu nunca me tinha aparecido nada ligado diretamente à cena de anti-Comic Sans. Então achei estranho de eu estar a mexer no TikTok e aparecer um vídeo que não estava ligado diretamente a fontes ou a design ou nada do género, mas no vídeo aparecer tipo um símbolo anti-Comic Sans. E eu tipo, opa, o vídeo não era necessariamente sobre isto. Mas é meio estranho eu nunca ter comentado nada e aparecer. E eu comecei naquela de, será que isto é só a minha cabeça a achar estranho porque já podia ter estado lá e eu nunca reparei, mas agora que sei, destaca-se? Ou é aquela cena de sentir que estou a ser ouvido? Porque também acho que já deve ter acontecido à maior parte das pessoas, e já me aconteceu mais vezes, de eu sentir que ou nunca falei de um tema, ou acabei de falar com o tema com alguém, e do nada começam-me a aparecer pop-ups disso. Tipo, eu nunca tinha falado sobre comprar um fucking de um PC, mas no momento em que eu começo a falar disso, vou ao telemóvel e começam-me a aparecer anúncios sobre isso. Isso é uma cena que, apesar de ser um bocado estranho e de quase estar estampado na nossa cara que acontece, eu sinto que ainda se passa um bocado ao lado. Porque imaginei, eu vi o vídeo de um gajo uma vez no TikTok em que ele estava a demonstrar que sim, muitos browsers e cenas tipo PC, no caso o PC dele, ouvia as cenas que ele estava a dizer. Eu tipo, ok, meio estranho, mas deixa ver o que é. Basicamente no vídeo ele estava a falar sobre brinquedos de cães, só que ele tinha 5 páginas browser abertas, lojas completamente diferentes, sites completamente diferentes, todos com anúncios assim nas bordas do site que ficam a incomodar. Pronto. E ele estava a escrever num papel a apontar para a câmara: eu quero brinquedos de cães, eu estou à procura de brinquedos de cães, desta forma, não sei o que, não sei o que mais, mas sem dizer nenhuma palavra. E eu pensei, ok, o gajo vai fazer um corte, mas o vídeo foi todo seguido. E ele estava lá, o site não tinha nada de publicidades acerca disso. Ele fechou as abas todas, parou tipo 5 minutos e voltou e começou a falar de brinquedos de cães, agora sem estar a escrever, mas estar a falar para o alto como se estivesse numa chamada com alguém. Deu mais 5 minutos, voltou ao PC, abriu os browsers dos sites que ele já tinha estado ainda há bocado com os anúncios completamente diferentes e por algum motivo os anúncios nos sites nada a ver, todos eram sobre brinquedos de cães. Pá, eu não sei se o gajo manipulou o vídeo, não sei se isto é só pensamento marado, mas acho um bocado estranho o facto, não disso ter acontecido no vídeo dele, porque isso pode ser manipulado se ele quiser, mas de quase toda a gente, para não dizer toda a gente, já teve uma experiência parecida. Às vezes podemos pesquisar e não nos lembramos e por isso o algoritmo começa a recomendar, mas coisas em que eu tenho 100% de certeza que eu não pesquisei nada sobre e a partir do momento em que eu a mencionei começou-me a aparecer, acho sim um pouco estranho isso começar a aparecer do nada. Porque imaginei, uma coisa era normal eu estar a pesquisar algo e o algoritmo responder em relação a isso, é completamente normal, é assim que funciona. Agora, quando eu nem sequer fiz pesquisa, foi uma conversa de café, uma cena à toa em que eu estou a falar com alguém
sobre um tópico que eu nunca tinha feito nada sobre e do nada começam a aparecer anúncios, sendo uma coisa tão comum quanto isso, sinto que acaba por assustar um bocado. Mas não sei necessariamente o que é que podia fazer quanto a isso, porque também não sei muito bem como é que haveria de responder isso. Queria agora falar também sobre as perguntas deixadas, que no caso foi uma pergunta deixada pelo Johnny, que é um amigo meu, abraço Johnny, em que ele me perguntou qual é a tua opinião sobre ser autêntico e honesto sobre quem tu és online. Achas que há alguma dificuldade em sê-lo? Há alguma coisa que te cause receio? Então, vou englobar as 3 perguntas que acho que é mais fácil. Eu vou ser sincero, eu não tive aqui... Eu já tinha lido a pergunta, mas não tive a pensar sobre ela. Acho que ia ter mais piada se eu respondesse no momento em que estou a lê-la e a analisá-la. Se isso não funcionar tão bem, para a próxima posso tentar fazer meio que apontamentos sobre a resposta que vou dar, mas acho que ia ser mais natural se eu fizesse no momento. Então, sobre ser honesto em que eu sou quem tu és online. A nível de expor, eu acho que a diferença entre ser honesto de ser verdadeiro com aquilo que estamos a publicar, não inventar tipo que fazemos isto ou aquilo quando a nossa vida não é assim, tentar estar sempre a publicar coisas que estamos sempre ocupados, estamos sempre a criar uma imagem falsa para algo que não somos. Eu acho que isso é mais impactante para a pessoa que o faz do que propriamente para quem consome. Porque acho que sentir aquela necessidade de criar uma persona do que tu és online para tentar cobrir algo que não funciona realmente assim, acho que isso acaba por não ser um saudável para quem o está a fazer. Se for uma coisa natural, tu próprio simplesmente estás a fazer as tuas cenas e vais publicando sem ter muita pressão nisso, tudo bem, cada um posta o que quer, não vejo stress com isso. Agora, sobre ser honesto quem eu sou pessoalmente, acho que não devia haver problema em representar como é que eu sou, quem é que eu sou, o que é que me define, apesar de também ter os seus lados mais perigosos, porque obviamente não devem expor tudo o que vos define na internet. Acho que isso é regra geral, porque no momento que está na internet não desaparece. Por isso, acho que sobre criar uma ideia falsa do que aquilo que tu és, acho que isso acaba por danificar mais a pessoa que o faz do que propriamente quem está a ver isso a ser feito. Sobre só mostrar as nossas cenas, acho que é completamente tranquilo. E se acho que há alguma dificuldade em fazê-lo? Eu acho que muitas vezes isto pode só atingir certas pessoas, talvez outras não, porque também já falei disto com amigos meus e não sentiram a mesma coisa, mas a necessidade de publicar, a necessidade de alimentar essa persona, no caso, não necessariamente de a ter consistentemente, mas a necessidade de sentir que, ok, talvez até devesse publicar um story disto, talvez devesse estar mais ativo nesta rede, tentar parecer que ainda existimos quando nós continuamos a viver o nosso dia a dia, só não o pomos na internet. E não é por ele não estar na internet que ele acaba por ser menos produtivo ou ser inferior em algum aspecto para o dia a dia de uma pessoa que tu consegues ver só por entrar no Insta dela. Por isso, acho que às vezes pode haver a dificuldade no aspecto de sentir essa necessidade de alimentar a rede social, o que mais uma vez pode não atingir toda a gente, mas às vezes ter um medo de ser julgado tanto pelo aquilo que se posta e tanto aquilo que não se posta ao mesmo tempo. Às vezes podemos ser julgados ou ter comentários não muito bacanos sobre cenas que nós fizemos que nos definem, ou às vezes também podemos sentir aquela coisa de tens o Insta mas não usas, tens isto e não fazes, tens isto e não sei o quê, sentir essa necessidade de acompanhar de people que fica a postar stories todos os dias, também parecer que nós fazemos coisas, tentar justificar perante outras pessoas online. Sinto que isso às vezes pode afetar algumas pessoas, sinto que já me afetou a mim, pessoalmente já tive aquela necessidade de publicar alguma coisa, aquela cena de eu não posto quase nada, talvez devesse começar a postar mais nos amigos chegados, só tipo para dar aquela ideia que eu também faço cenas. E pá, quando eu comecei a ter noção disso, percebi que não era uma cena bacana. E quando parei e pensei, ok, eu estou a sentir esta necessidade e eu não tenho motivo para isso, porque se eu postar ou não, eu acabo por fazer as minhas cenas na mesma ou não as fazer. Por isso, quando isso me aconteceu, eu decidi desinstalar o Insta e tive para aí 2, 3 anos sem utilizá-lo, até sentir que estava à vontade e depois voltei a instalar de novo e não tenho tido stresses. E se há alguma coisa que te cause receio? Para fechar o assunto de pronto, outra pergunta, estou agora a passar esta. Muitas vezes eu acho é que
o receio não está presente até termos os resultados disso. No sentido em que, a partir do momento em que tu estás a fazer algo online, seja este podcast, seja publicares uma foto de onde tu estás num story, seja tu estás numa chamada de Discord, a partir do momento em que tu estás a fazer algo ligado a outras pessoas, nível tipo de rede, tu podes estar a ser captado a qualquer momento. Isto pode ser gravado agora, eu posso apagar amanhã e alguém já ter transferido e ter estes áudios para sempre. Eu posso estar numa chamada de Discord, alguém estar a gravar a tela e ter esse registro para sempre. Ou eu posso estar a postar num Insta, posso até pôr nos amigos chegados. E pessoas que estão nos meus amigos chegados tirarem print e publicar no outro lado. Por isso, a partir do momento em que está na internet, pode ir para qualquer lado. Daí o receio ser mais no sentido em que eu estou a postar algo, se eu tiver receoso, tipo, eu estou a postar isto aqui, mas eu não postaria isto no outro lado. Por exemplo, há coisas que eu posto nos meus amigos chegados e não postaria tipo na rede normal. Agora, eu também tenho noção que apesar de eu estar a postar nos amigos chegados, basta alguém tirar a print que pode mostrar a qualquer pessoa que não esteja lá. Por isso, a partir do momento em que está numa rede, tu perdes um pouco o controle e perdes um pouco a noção daquilo que é realmente teu e passa a ser de qualquer pessoa que tiver acesso. Por isso, nesse aspecto, acho que é preciso ter noção, não propriamente que cause receio. Obviamente também já fiquei receoso de eu gosto disto, quero postar isto, mas talvez as pessoas olhem um pouco mal. Mas acho que é uma coisa que, querendo ou não, é preciso ignorar. Porque imaginem que eu gosto de um estilo de música e eu quero postar alguma coisa relacionada a esse estilo de música. Eu estou a falar a nível pessoal agora, não é? Tanto um exemplo é mais pessoal mesmo. Gosto de um estilo de música, quero publicar esse estilo de música, mas penso, ok, a maior parte das pessoas não vai gostar deste estilo de música, talvez eu não poste, porque talvez as pessoas vão olhar e vão achar estranho, vão me associar àquele estilo de música, talvez não vão gostar. E às vezes isso passava pela cabeça antes de eu passar pelo processo de desinstalar o Insta. E sinto que esse receio estava presente, atualmente já não está tanto, apesar de poder estar um bocado, mas já não está tanto, porque cada vez me mentalizei mais que a maior parte das pessoas não quer muito saber. A maior parte das pessoas passa os stories um atrás do outro sem captar grande coisa. A maior parte das pessoas não interage com aquilo que tu postas ou sequer vê. E quando tu fazes mais para ti do que outra pessoa. Obviamente as outras pessoas que quiserem podem ver e analisar e tirar a sua própria conclusão, mas eu diria que a maior parte das vezes, mesmo contas com muitos seguidores, poucos seguidores, se tu não fores próximo da pessoa na vida real, ao ponto de lhe mostrar essas coisas, ou até online, se tu não fores próximo dessa pessoa, fora do contexto da figura social que tu representas ser em redes, a pessoa está-se completamente a cagar. Pode ser um amigo online meu com quem eu tenho proximidade, e ele pode dar importância a isso, mas é porque ele já me conhece e já tem um motivo para se importar, ou um motivo para dar relevância àquilo que eu estou a fazer. Agora uma pessoa qualquer que eu nunca vi na vida e por acaso me segue no Insta, ela está-se completamente a cagar para aquilo que eu posto. Por isso, eu diria que o receio seria, no caso de ser algo pessoal em relação a pessoas com quem tu és próximo e não algo que tu com quem és próximo estás à vontade, mas ter medo de quem seja exterior a isso ver. Porque eu acho que essas pessoas também não vão dar importância a esse ponto. Em geral, respondendo à pergunta num todo, eu acho que online é preciso ter noção que as coisas perdem o controle muito facilmente, por isso não dar demasiada cara em certos aspectos, também permitir ter espaço para tu fazer as tuas próprias cenas, mas cada vez mais pensar como a internet é um conceito um bocado figurativo, a maior parte das pessoas não dá muita importância a isso e tu próprio não deves muito alimentar isso, porque isso só vai acabar por te afetar a ti a longo prazo. Então diria para tentar alimentar ao máximo o fator positivo e não negativo, porque muitas vezes o negativo nem está lá. Muitas vezes as pessoas não querem realmente saber, muitas vezes não há assim tanta importância em mostrar certa coisa, tantas vezes não precisa estar assim tão receoso ou nervoso com o que vais estar a fazer online. Tens de ter cautela, pessoalmente, eu acho que é preciso ter noção daquilo que se está a fazer, mas a nível de importância do olho exterior, acho que é quase, para não dizer, completamente indiferente. Mas pronto, este foi o primeiro episódio oficial do podcast.
chegámos aqui aos 20 minutos, também não queria passar muito além disto, mas sinto que falei poucas coisas. Acho que tópicos gerais houve só falar do feedback, falar da fonte, de ser ouvido por um algoritmo e responder às perguntas, mas acho que é fixe para começar a talvez falar com menos tópicos, mas ter mais abertura para falar sobre um tópico só, para começar a desenvolver mais à vontade que eu tenho para falar aqui. Por isso acho que, apesar de ter sido algo que a nível de temas foi curto, deu para desenvolver bem. Mais uma vez, sinto que posso ter sido um bocado repetitivo, mas é um processo. Espero que tenham gostado, espero que tenham um bom início de semana e é isso. Adeus.